Preocupações, mas também esperança. E a esperança está justamente no trabalho desta comissão, em especial do seu trabalho, relator, deputado Mendonça Filho. Eu queria cumprimentar todos os deputados dessa comissão, e vou fazer, e não poderia deixar de ser, na figura do deputado Derrite, que volta à Câmara dos Deputados no dia de hoje. E, ao longo desses 3 anos, fez um trabalho profissional, um trabalho apaixonado, um trabalho devotado, e entrega para o Estado de São Paulo o menor índice de homicídios da sua história desde o início da série histórica, o menor índice de latrocínios desde o início da série histórica, o menor índice de roubos em geral desde o início da série histórica, o menor índice de roubos de veículos desde o início da série histórica, a extinção da Cracolândia, que era uma chaga que assolava o nosso estado há quantos anos? Há 30 anos. E isso é sinônimo de trabalho. Isso não foi obra do acaso, isso foi trabalho profissional, foi dedicação, foi enfrentamento que é necessário. Quando a gente conversa com as pessoas, elas nos dão as receitas. Quando a gente pergunta qual é o seu principal problema, a sua principal dor, a principal chaga é a segurança pública, e isso é unânime. Os brasileiros têm a segurança pública como principal problema. E esse problema tem sido enfrentado nos estados governados pela direita, Ronaldo Caiado. Meu caro Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, pessoa que eu admiro muito. Tem sido enfrentado com rigor. Observe que nós não nos furtamos a entrar em territórios dominados por facções. Nós não nos furtamos a praticar aquilo que o general Clausewitz pregava. A gente só vence uma guerra quando a gente conquista o território, quando a gente destrói o poder militar e quando a gente subjuga a vontade. E nós fizemos isso no estado de São Paulo, e é por isso que a nossa política pública tem sido tão efetiva. Mas quando a gente fala com o cidadão, ele nos revela que a segurança pública é uma preocupação, ele nos revela que ele já sabe que o efetivo só não é mais suficiente, que a tecnologia é fundamental, que a integração é fundamental, e ele nos revela que ele não aguenta mais a leniência do Estado. Ele clama por endurecimento de penas. Recentemente nós tivemos a Operação Contenção no Rio de Janeiro. E essa operação teve ampla aprovação popular. E aquilo é o cidadão nos dizendo, nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais ter as filhas, objeto de administração, sendo objeto ali de intervenção do criminoso. Quando o criminoso coloca uma barricada no território, ele não está querendo conter, capitão Augusto, a mobilidade só da polícia. Ele está querendo dizer, a partir daqui a internet é comigo, a partir daqui o gás é comigo, a partir daqui os serviços são comigo, a partir daqui o que vale é a minha lei. E quando isso acontece, e a gente assistiu muito debate sobre soberania, quando isso acontece a gente perdeu a soberania. E a gente precisa enfrentar isso e enfrentar com dureza. Quando a PEC foi enviada para o Congresso e propondo alterações na Constituição de 88, especialmente nos artigos 21, 23, 24, 144, se falando que o objetivo era fortalecer a coordenação nacional das polícias de segurança pública, a gente percebeu logo de cara, Ronaldo Caiado, que a PEC era cosmética, que ela não resolveria os problemas. Porque, na verdade, simplesmente o que ela estava fazendo, deputado Mendonça Filho, era elevar ao status de emenda da Constituição aquilo que já está previsto na lei única, na lei do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP. Isso significa que o Estado brasileiro está admitindo que a lei do SUSP não pegou, que a lei do SUSP fracassou. E aí, é um clássico no Brasil, se a lei do SUSP fracassou, eu tenho que levar isso ao status constitucional para tentar dar envergadura, para tentar fazer pegar. Isso não faz o menor sentido. E aí nós temos outros problemas. Ronaldo Caiado começou falando aqui de um problema que realmente aflige todos os governadores de Estado. E diz respeito às competências legislativas e normativas, e a gente tem ali uma ampliação de competência da União na formulação de política nacional de segurança. E, de fato, isso é uma afronta à autonomia dos Estados. Ou seja, se exige uma consulta obrigatória ao Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que passa a ser o grande formulador, que vai impor a política aos governadores de Estado, que não só estão no dia a dia, como além de enfrentar, financiam a segurança pública, porque vamos parar para pensar, 85% da segurança pública hoje é financiada exclusivamente pelos estados. Então a parcela de financiamento da União é muito baixa, a parcela de financiamento dos municípios igualmente. Os municípios, coitados, assumiram ao longo do tempo muita responsabilidade, não tiveram as fontes de financiamento correspondentes. Os municípios estão estrangulados na saúde, estão estrangulados para cumprir suas obrigações, e não há o suporte financeiro da União. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, e aí eu de novo volto ao trabalho do Derrite,
DERIT investiu mais de 2 bilhões de reais na segurança pública. Foram mais de 2.600 viaturas, foram quase 20 mil novas armas, foram quase 40 mil novos coletes, foram 200 aquartelamentos construídos, reformados, e a gente recebe em torno de 40 milhões de reais por ano do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então a gente está investindo 2 bi, recebendo 40 milhões. Então há uma discrepância muito grande. Agora, quando a gente pensa na consulta obrigatória e no papel do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a gente tem que ver a constituição desse conselho. E a constituição desse conselho é majoritariamente definida pelo Ministério da Justiça. Pouca representatividade dos estados e municípios, que são quem, ao fim e ao cabo, estão lá na ponta da linha e têm condição de falar sobre segurança pública, de falar sobre as características do seu estado. Então isso não faz sentido. É uma centralização da definição da política pública na mão da União, e é algo que os estados não podem aceitar. Isso fere de morte a autonomia dos estados. Tem uma outra questão que nos causa preocupação. Não chega a ser desarrazoada. Quando se fala na criação da política, da Polícia Viária Federal. Ora, a Polícia Rodoviária, ao longo dos últimos anos, ela foi instrumentalizada, ela cresceu, é uma polícia extremamente competente, é uma polícia extremamente preparada. Mas o que nós temos que evitar são as zonas cinzentas. São áreas, são vazios, são lacunas, eventualmente, de atuação, para que, eventualmente, a gente não tenha cobertura ou não tenha oportunidade. Então, eu coloco aqui a minha admiração pela Polícia Rodoviária Federal, mas nós temos que olhar isso com muito cuidado. Vou dar um exemplo. O crime organizado, muitas vezes, ataca composições que chegam ao Porto de Santos, né, composições ferroviárias. Nós tínhamos, por exemplo, trade do crime. Eles roubavam soja das composições ferroviárias e faziam a comercialização, chegavam a vender esse produto no mercado internacional. E esse crime foi desmantelado pela investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e muitas vezes as ações criminosas nas composições ferroviárias foram frustradas pela ação oportuna da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dos batalhões de ações especiais. Então, a gente precisa ter oportunidade. Como será o patrulhamento, por exemplo, nas nossas hidrovias? Então, a gente precisa definir isso muito bem para não ter zona cinzenta, para que não haja a dificuldade na atuação do Estado, na atuação emergencial sobre ferrovias, sobre hidrovias. Então, é fundamental que a gente possa, como Estado, atuar na questão do transporte. Outra questão importante diz respeito à constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Ora, a constitucionalização em si, ela parece boa, mas há um risco de condicionar repasses àquelas políticas definidas pela União. E se isso acontecer, a gente está subordinando os estados à vontade da União. E, de novo, o Conselho Nacional não tem participação expressiva de estados e municípios. Ou seja, a gente vai ter um problema. Então, nós temos uma decorrência dessa constituição do Conselho na mão do Ministério da Justiça e a vinculação desses repasses à definição da política pública pela União. Isso é extremamente perigoso para estados e municípios e isso é receita do fracasso. Isso não vai dar certo. Com toda certeza, isso não vai dar certo. Vamos lembrar que quem está no dia a dia, quem enfrenta o crime, quem tem informações sobre as organizações realmente são os estados, são os municípios. E aí a gente precisa de uma organização mais parecida com aquela que nós temos no sistema de educação, no sistema de saúde, onde as competências, algumas competências são exclusivas. Na União, basicamente definição de política, mas nós temos competências concorrentes, nós temos competências exclusivas dos estados, nós temos competências concorrentes estados e municípios, nós temos competências concorrentes para os municípios. Então, a gente precisa olhar a atribuição de cada ente para pensar na distribuição dos recursos que vão ser aí constitucionalizados. Além disso, a gente tem que pensar no tamanho da missão que cada estado tem, no equilíbrio da distribuição desses recursos frente ao tamanho do desafio. O que acontece em cada estado em termos de crime organizado, em termos de organização criminosa? Onde é que estão os principais portos marítimos? Por onde essa droga sai? Quais são os estados de logística? Quais são os estados onde a gente concentra mais população, concentra mais criminosos, concentra mais presídios? São 184 presídios no estado de São Paulo, uma população carcerária de 200 mil presos. Então isso tem que ser observado na hora da distribuição do recurso, e isso, infelizmente, hoje,
não é observado. Então é uma questão que a gente tem que entender e copiar aqueles sistemas federativos, e aí cito educação e saúde, que a coisa funciona, que são mais bem estruturados, com atribuições mais claras e com financiamento redistributivo e coordenado, aí sim, pela União. Se não houver regras claras nessa distribuição de competência, o que a gente vai ver é a superposição e não a cooperação, e isso fatalmente vai levar à desorganização. E, de certa forma, quando eu falo que a esperança está no trabalho dessa comissão, é que, de novo, o que chega ao Congresso é cosmético. E aí, claro, e cabe ao Parlamento fazer isso, o aperfeiçoamento, é aqui que a gente deposita a nossa esperança. É aqui que a gente deposita a esperança de ter as amarras libertadas e poder fazer um endurecimento do combate, sobretudo ao crime organizado. A gente não pode permitir, deputado Mendonça Filho, a centralização excessiva. Isso aí é ameaça à autonomia dos estados e, mais do que isso, vai na contramão do que o mundo todo pratica. Imagina um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem 27 estados, 5.569 municípios, tem a política pública de segurança concentrada na União. Em todos os países do mundo, a política de segurança pública foi descentralizada. Então, a gente tem que observar isso sob pena, de ter um grande problema. Nós temos competências concorrentes que precisam ser observadas, e aí a PEC tem que disciplinar a distribuição correta dessas competências, evitar as zonas de ineficiência, que são problemáticas, e pensar na questão do financiamento que vem da União. A gente precisa reduzir essa interferência da União, reduzir a interferência política, permitir flexibilidade aos estados no que diz respeito à gestão das políticas públicas. O objetivo tem que ser a integração pela via da cooperação e não da subordinação. Isso tem funcionado muito, e eu posso citar aqui o que nós estamos fazendo no estado de São Paulo como exemplo. Desde 23 até aqui foram quase 200 operações em conjunto da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, núcleos do GAECO, com a Polícia Federal muitas vezes. Então, a atuação que tem nos permitido entrar em áreas que antes a gente não entrava. Asfixiar o crime organizado. Não se entrava no setor de combustíveis, se entrou. Não se entrava no setor de transporte, se entrou. Não se entrava em outros negócios lícitos que têm servido aí para a lavagem do dinheiro do crime organizado. Então houve operação no setor de motéis, houve operação no setor de brinquedos, houve operação no setor de revenda de carro importado, houve operação no setor de saúde. Quantos negócios lícitos, aparentemente lícitos, e esses negócios lícitos são muito perigosos, porque no final eles acabam, drenam a competitividade de quem joga a regra do jogo. A gente teve condição de desmantelar, e isso obviamente é um duro golpe aí no crime organizado. Tivemos as nossas ações de combate ao domínio territorial. Isso, nós estávamos enfrentando um problema na Baixada Santista, onde algumas comunidades já tinham barricada, e essas barricadas foram desfeitas, e não há no estado de São Paulo um lugar que a polícia não entre. Não há um lugar que a Polícia Militar não entre, que a Polícia Civil não entre, e quando o crime domina um território, o crime afasta a política pública do cidadão. E esse foi o grande trabalho feito pela equipe da Segurança Pública do estado de São Paulo. A Cracolândia é uma história à parte, que mostra lá uma aliança de políticas públicas, onde se pensou muito na assistência às pessoas, se pensou muito na política de assistência social, na política de saúde, na abertura de leitos de retaguarda para fazer a desintoxicação segura, na abertura de casas terapêuticas, mas sim, um trabalho forte de inteligência para entender o ecossistema criminoso que atuava no centro de São Paulo e desmantelar esse ecossistema criminoso, e também a ação territorial, que era fundamental, a conquista do território para que a gente pudesse assistir a desidratação contínua da Cracolândia, que culminou com a sua extinção. E um trabalho sempre de cooperação. Então a cooperação é possível e nós já temos instrumentos para isso. Agora, é necessário que esses instrumentos possam ser aperfeiçoados. E não é a centralização excessiva, como estava no texto original da PEC, que vai proporcionar isso. E daí a grita dos governadores. Todo mundo percebeu, olha, ela é deletéria em termos de política pública. Ela vai nos dar problema. Então é importante demais manter a integração, mas pela via da cooperação. Garantir atribuições claras, evitando a concorrência direta e os conflitos. E aí, vide aquilo que pode acontecer de um conflito Polícia Viária Federal versus polícias militares. Então, há de se delimitar bem o espaço ou a concorrência das suas competências, em que situações, para que se possam atuar. É muito importante definir os critérios de rateio dos fundos, porque a gente não vai fazer segurança pública sem financiabilidade. Como que a gente vai financiar a segurança pública? Como que a gente vai investir em tecnologia? Como a gente vai investir num sistema prisional que
nos dê a segurança necessária e mais, que seja fonte de informação. E aí alguns pontos são importantes, algumas coisas que a gente tem que pensar. E talvez a PEC possa abrir espaço para a gente avançar em algumas coisas. Eu vi o esforço do DERIT recentemente, o esforço desta casa que aprovou o PL antifacção, mas muitas vezes se esbarrava nas limitações constitucionais para fazer um endurecimento de penas e o enfrentamento ao crime. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, voltar àquela discussão que já é antiga nesta casa, da prisão após a condenação em segunda instância. Isso é fundamental, um dispositivo que mantém, embora mantenha a presunção de inocência, permite o cumprimento da pena após o início da execução, permite o início da execução penal após a confirmação da condenação por órgãos colegiados. Isso vai reduzir atraso, vai reduzir aquela sensação de impunidade. A sensação de impunidade é uma coisa que mata hoje. E isso é fundamental a gente combater. Outra coisa, que tratamento nós vamos dar, de fato, para as organizações criminosas de alta periculosidade ou lesividade? Parte desse tratamento foi enfrentado no PL antifacção, mas ainda há amarras constitucionais, ainda há benefícios que a Constituição garante e que podem ser tratados agora na emenda constitucional. Ou seja, será que não está na hora de pensar como os integrantes dessas organizações criminosas vão cumprir pena? Será que eles vão ter direito à progressão e a gente não pode tratar disso agora? Será que eles não têm que cumprir pena em presídios federais? Será que eles não podem, de cara, estar submetidos a regimes diferenciados disciplinares? Então, são questões que a gente coloca. Restringir o que existe hoje. Hoje existe uma vedação a cumprir a pena integral. E hoje tem aquela sensação de impunidade. O cara comete um crime grave, em pouco tempo ele está na rua. E aí fica aquela sensação de que o crime compensa. Por que aquele que comete um crime grave não pode cumprir a pena na sua integralidade? Então isso é fundamental. E a Constituição, essa mudança na Constituição pode nos dar este caminho. Será que não está na hora de pensar na supressão de direitos políticos para presos? Eu acho que seria um excelente caminho. Talvez a Constituição possa tratar da polícia penal, que pode ter as suas competências melhor desenhadas, no que diz respeito à custódia, à ordem, à disciplina, à segurança e gestão administrativa dos estabelecimentos penais. A Polícia Penal, que tem feito em todos os estados um grande trabalho, no estado de São Paulo está regulamentada e eles têm realmente sido um componente importante aí da nossa segurança pública. É fundamental aumentar o custo do crime. E aí, o que vai valer para faccionados no que diz respeito à progressão de pena? Quais são as regras que vão ser estabelecidas para a reincidência? O cidadão não aguenta mais a reincidência. O crime que mais aborrece o cidadão, o roubo de celular. O cidadão foi lá, comprou seu celular com uma dificuldade danada, comprou no crediário, tem o seu celular roubado, você vai lá, prende o cidadão, vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Aí ele rouba o celular a segunda vez, você leva para a audiência de custódia e aquele criminoso é posto em liberdade. Você prende ele pela 30ª vez, ele vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Então está na hora de acabar com isso, porque fica aquela sensação de deboche, de que o crime compensa. O cidadão não se sente amparado. A gente não pode prender o mesmo criminoso 30, 35, 40 vezes. A gente não pode ter audiência de custódia libertando criminosos para determinados tipos de crime. Recentemente, nós prendemos sequestradores. Nós tivemos um sequestro, um sequestro de um casal de idosos. 2 sequestradores foram usar o cartão de crédito da vítima. Esses sequestradores, a polícia conseguiu detectar onde esses sequestradores estavam, prendeu os 2 primeiros que estavam usando o cartão, foram ao cativeiro, prenderam os outros 2 e libertaram o casal de idosos. Foram para a audiência de custódia. Os 4 criminosos, os 4 sequestradores foram libertados na audiência de custódia. E isso o cidadão não entende. Então a gente tem aqui, pela via legislativa, os instrumentos para acabar com essa sensação de impunidade. O crime não pode compensar. Então isso é uma questão importante. Outra coisa que precisa ser enfrentada, perda de patrimônio. Não tem coisa que vai dar mais sensação de recompensa para o cidadão do que a perda de patrimônio do criminoso. E aí, como que a gente acelera isso? Porque, veja, é muito frustrante quando o patrimônio de um criminoso, às vezes de um grande traficante de drogas, é devolvido pelo judiciário. E a gente tem visto isso acontecer em algumas ocasiões. Aquele helicóptero que foi apreendido, aquele recurso que foi apreendido, que foi bloqueado, às vezes aquele barco que foi apreendido, é devolvido ao criminoso. Ora, a melhor coisa seria, e o cidadão se sentiria realmente vingado, podemos assim dizer, se aquele bem fosse usado para financiar a segurança pública. Em que momento isso poderia acontecer? O bem sequestrado, logo no início do procedimento,
no início do indiciamento e após a condenação, de fato, a facilidade para executar o perdimento de bens. Está na hora da gente enfrentar outro problema, o endurecimento de pena para quem comete o crime contra o agente de segurança pública. Né? E a gente tem que ser uma pena muito dura para afastar esse tipo de crime. A gente não pode mais ver policiais, no cumprimento do dever, sendo alvejados por criminosos. Né? Então, esse aumento de pena é fundamental. A gente tem que pensar quando que deverá ocorrer a prisão preventiva sem direito à liberdade, quando as provas indiquem que a prática é reiterada e o judiciário tem que estar dotado dessas informações para combater a reincidência, quando aquele indivíduo tiver sido liberado antes por outra infração penal em razão da sua primariedade, quando a prática do delito, né, acontecer na pendência de uma ação penal, quando houver risco de fuga, quando houver risco realmente de obstrução dos trabalhos de investigação, uma série de situações onde aquele criminoso não pode ser colocado em liberdade e a gente tem que ter, de fato, a prisão preventiva. A gente tem que pensar na questão da maioridade penal, acho que já é chegado o tempo de pensar nisso. Né? Será que aquele menor de 17, 16 anos não tem consciência do que está fazendo? Ou se a gente não for abaixar a maioridade, pelo menos pensar no seguinte, no aumento do tempo de detenção para determinados tipos de crime. Isso talvez seja fundamental. A gente pode aumentar esse tempo para não ter aquela situação do crime cometido ali, na iminência de completar 18 anos, e logo na sequência, aquele menor infrator ser posto em liberdade. Essa preocupação da reincidência me preocupa muito. Só para se ter uma ideia, recentemente houve um crime chocante em São Paulo que foi o assassinato de uma moça que era de Sorocaba, que foi entregar um drone que foi comprado pela internet. Aquele crime foi cometido por um adulto, mas que até bem pouco tempo atrás era menor infrator. Ele completou 18 anos há muito pouco tempo. E ele tinha várias passagens pela polícia. Várias. Cometeu vários crimes. E estava em liberdade. Quase todos os crimes de grande repercussão do estado de São Paulo recentemente foram cometidos por reincidentes. O assassinato do Vitor Medrado, ciclista no Parque do Povo, foi cometido por um reincidente. Para se ter uma ideia, a pessoa que fornecia capacetes, placas clonadas, armas e bags, para que eles se simulassem, né, para que eles fizessem de conta ali que eram entregadores e praticassem o roubo, e praticavam o roubo em troca do celular, né? Então, recebia aquele material e entregava para a pessoa que estava fornecendo o celular roubado. A pessoa que fornecia era uma criminosa que estava cumprindo pena em liberdade há muito pouco tempo. Então, a reincidência é uma chaga do Brasil e a gente precisa combater a reincidência e nós temos oportunidade de fazer isso. Existe um capítulo à parte que é a questão do combustível. Combustível tem sido uma arma para o crime organizado lavar dinheiro. Por quê? Porque todo mundo precisa de combustível, porque é muito capilar, tem muitos postos, e aí a gente precisa pensar nisso. Como que a gente vai atuar? E eu estou falando, obviamente, não estou falando só de propostas de emenda à Constituição, eu estou falando de matérias que podem estar na legislação infraconstitucional. Né? E o parlamento pode se debruçar sobre esse assunto, vai tratar algumas coisas na PEC, tem matéria que não é de emenda à Constituição, mas que precisam ser enfrentadas. Né? Como é que a gente vai tratar aquele que importa produto químico e transforma em combustível de maneira irregular? Como é que a gente vai punir, né, com rigor aqueles que trabalham na falsificação e na sonegação de impostos? A falsificação é um problema do Brasil. E nós temos a questão da falsificação no setor de combustíveis também. Né? Como é que a gente vai estabelecer penas duras para quem comercializa estoque de combustível que não sabe a procedência? Então a gente tem que atacar a cadeia como um todo. Não pode ser tão simples obter um regime especial tributário. Não pode ser tão simples importar, né, um material para a indústria química e transformar ele em combustível e comercializar fraudando imposto. Né? A lei do devedor quanto mais está aqui na Câmara dos Deputados, fundamental para a gente combater esse tipo de crime. Enfim, tem um caminho enorme para ser percorrido para que a gente possa aumentar o custo do crime, para a gente entregar para o cidadão aquilo que ele já percebeu. O aumento de efetivo não vai ser suficiente, a gente precisa ter mais tecnologia, a gente precisa ter mais integração, mas sobretudo, e acho que isso está na pauta, na ordem do dia, a gente precisa ter penas mais duras. E eu tenho muita confiança que o Congresso Nacional vai entregar aquilo que a sociedade está esperando. Então, parabéns pelo trabalho, tenho certeza que vai ser um trabalho muito bem feito e que vai responder aí pela aspiração, vai responder por aquilo que as pessoas estão esperando. Então, parabéns ao trabalho de todos.